tarde. Meu nome é Pastora Zeides. Estou aqui hoje mais uma vez para falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a depressão. Quero compartilhar um pouquinho isso com vocês que aconteceu na minha vida. Eu, quando dei à luz da minha última filha, eu fiquei alguns tempos sem dormir, uns 3 meses lutando assim, dormindo muito pouco, porque ela tinha um problema de dor de barriga muito grande e não deixava eu dormir à noite. Dormia muito de dia, mas à noite eu quase não dormia. E de dia também eu não tirava tempo para dormir, porque eu tinha que cuidar das tarefas de casa, né? Então, foi me atacando alguns sintomas diferentes depois disso. Eu fiquei muito nervosa nesse período, né? Acúmulo de serviço, pós-parto. Foi um período de muita dificuldade na nossa vida. Mas então, muitas pessoas falam sobre depressão, mas viver é diferente, né? Passar na pele é diferente de falar tantas coisas sem saber ao certo, né, o que é. Então eu pude ver e sentir 2 vezes, porque eu tive pós-parto e a minha filha também, essa mesma menina, essa criança, depois agora, há uns 2 anos, ela teve uma depressão, deu uma depressão fortíssima, também por muito acúmulo de faculdade, trabalho, né? Ela foi ficando muito estressada e ela deu uma depressão muito forte. Mas, quero dizer, são vários os sintomas que atacam. Cada pessoa é de um jeito. Alguns são traumas, outros são de luto, de perdas, que ataca a depressão, né? E até doenças cardíacas pode dar depressão na pessoa. E muitas vezes são acúmulo mesmo, sobrecarregamento do nosso físico, do nosso psicológico. A gente não dorme, não descansa, então começa a vir esse problema de depressão na nossa vida. Preocupação demais, exagerado, né? E principalmente a falta de não dormir é a causa que eu creio que é a mais séria de dar depressão, né? De poder dar esse problema de muito estresse. O acúmulo de tarefa, o acúmulo de compromissos, né? E às vezes a gente não coordena bem, então vai gerando um estresse e pode dar depressão em muitas pessoas. E eu quero falar em primeiro lugar, quando aconteceu isso comigo, muitos falatórios, né? Você não pode parar de dar mamar, você vai tomar remédio de pessoa louca, você vai para o hospital de pessoas doido. Então, sintomas parecidos também com pessoas não é a palavra certa, louca, são problemas mentais, doenças mentais, né? E as pessoas ficam falando é louco, é doido. Então, vamos mudar esse palavreado, vamos cuidar da saúde mental da pessoa. Então, são vários diagnósticos que tem, quem cuida é os psiquiatras. Saúde mental é da área da psiquiatria. Não adianta ir no outro. Eu fui em alguns médicos. Não, isso não é minha área. Você tem que tratar no psiquiatra. Então, não adianta você correr para cima e para baixo. Vai diretamente no psiquiatra. E lá eles têm uma equipe grande que vai auxiliar ele também, como psicólogos, assistente social, as enfermagens, toda a equipe, né? Que está ali para auxiliar, para entender o que é que você tem. Vai diagnosticar primeiramente a doença que você tem. Se é depressão, que eles não tratam só o extremo da doença mental. Também são ansiedade, depressão, transtorno bipolar, pânico, dependentes químicos, né, como drogas e alcoolismo. Tem muito, né, tratado essa área, que tem trazido doenças terríveis também, as drogas e o álcool. Toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? A pessoa faz repetitivas vezes as mesmas coisas. Distúrbios alimentares e vários outros. Então, o tratamento não é rápido, os sintomas são... Não sei explicar quantos são os sintomas, cada dia é um sintoma diferente, cada pessoa age diferente, né? E eu vou falar um pouquinho o que aconteceu comigo, o que eu sentia. E os remédios só com receitas médicas, né? Traz um mal-estar muito grande os remédios no início.
mas é necessário. E se der algum problema sério, eles trocam, eles vão trocando o remédio, vão diminuindo os remédios. Então é um processo que você tem que ter muita paciência, coragem, orar a Deus todos os dias para te dar força, que é um período de muita dificuldade. É muito ruim a depressão. Só quem já passou na pele que sabe o que é, né? E sei que tem muitas pessoas ouvindo nesse momento e vão concordar comigo. Então, os primeiros sintomas que eu senti foi a insônia. Eu não tinha sono de jeito nenhum. E pensamentos confusos foi me atacando, né? Muitos pensamentos de medo, de morte. Eu tinha medo do vizinho pular o muro, vir me matar. Eu falava, vai vir te matar. Falava pro meu esposo, vai vir te matar tal pessoa. Então eu ficava com os pensamentos, umas conversas desconexas, né? Descontroladas. E muito medo, culpa, uma dor no peito insuportável, um choro que não tinha motivo, e eu chorava assim, chorava sem motivo nenhum. E uma rejeição pelo meu bebê, pela Daisy. Uma rejeição muito grande. Acho difícil falar. Mas eu queria dar ela para os outros. Eu não queria mais cuidar dela, eu não dava conta, porque eu também não estava dando conta de cuidar de mim. Então eu tive esse grande desejo de doar minha filha, uma rejeição. Mas Deus foi tão bom, né, comigo. Pôs pessoas boas para nos ajudar, meu pai, minha madrasta, que cuidou dela uns meses. E eu consegui recuperar, fui recuperando. E eu só recuperei numa clínica psiquiatra. Não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Mas foi ali que Deus me conduziu. E onde eu fui restaurada, né? Foi me restaurando. Fui tomando os remédios, põe para dormir muito. Os remédios têm que fazer efeito muito forte, né? No início são remédios muito fortes, a gente dorme bastante, dormia de manhã, à tarde e à noite. Então, nos horários certinho, vinha com os remédios. Tudo bem certinho mesmo. Uma equipe muito boa, muito cuidadoso, médicos bons. Então, ali a gente tem outra visão do que é uma clínica, né? A gente vai conviver com pessoas ali de todos os estados, de todos os jeitos. Mas é uma grande experiência que eu tive na minha vida, né? Então, foi ali, dentro de um mês, eu comecei já a mudar totalmente. Tem dia que eu caía do nada no chão e já levantava também, né? Então, tudo isso a depressão traz, né? E um descontrole emocional muito grande, o nervosismo, né? Então, o metabolismo muito acelerado, que às vezes eu gritava, as enfermeiras falavam assim, não precisa de você gritar não, pode falar baixo, pode conversar baixo. Eu gritava, dava crise de gritos, né, sem sentidos, com qualquer coisa, né? Então, tudo são experiências dolorosas, são dolorosas, mas para ver, né, até onde a gente pode suportar, Deus nos leva a caminhos difíceis. E eu, como evangélica, meu esposo, nós sempre orávamos, buscávamos o Senhor, e eu fui me recuperando, né? Também falei assim, vai tomar remédio doido? Não, é remédio para depressão. Cada problema é um remédio, não é os mesmos remédios, né? Os remédios fortes, se não der certo, eles vão trocando, vão mudando. Aí eles foi diminuindo os remédios, foi enfraquecendo, e assim foi 2 anos de tratamento ou mais, que eu me lembro, né? Aí eu fui me recuperando, mas é um turbilhão de sentimentos, de transtorno emocional, psicológico, de todo lado. Até visão distorcida, você vê as pessoas com... Eu via pessoas com cara de monstro, né? Eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de morrer do nada. Então, são muitos... Talvez você tá passando por depressão, mas você tem outros problemas, você tem outros tipos, né? Por exemplo, a minha filha, ela ficou muito sem querer comer e não conversava de jeito nenhum.
só trancada dentro do quarto, prostrada mesmo, não tinha reação de nada. E eu tinha que pôr comida na boca dela, né? Depois de 2 anos atrás aconteceu isso, ou 3. Até hoje ela faz o tratamento certinho, já está recuperadinha, trabalhando, formou. Então, depressão tem cura. Eu fui curada, né? Com as mãos de Deus em primeiro lugar. E também a minha filha já está quase, né, bem melhor, tá sarada praticamente, graças a Deus. Eu sempre glorifico a Deus. Então, creia, por mais difícil que você está passando, no vale, é um deserto. Se é um deserto e ele não é rápido. Tem pessoas que não precisam internar, mas eu e minha filha foi impossível, nós tivemos que ser internadas, né? Outras tratam em casa, mas nós passamos por esse processo muito difícil. Não é fácil mesmo, é de choro, é de lágrimas, você parece que é outra pessoa, você está em outra dimensão, em outro mundo. E para você que está passando aí nos seus pensamentos, é normal. Não, eu estou normal, eu sou assim mesmo. E quem está de fora tem que observar o comportamento. Saber se a pessoa não está bem, então correr para o médico, buscar a Deus em primeiro lugar e correr para o médico. Não é a solução, é o psiquiatra mesmo que tem que ir, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, para que isso não venha acontecer sempre dentro da nossa casa, da nossa vida. Parar para pensar, parar para descansar, às vezes à tarde, tirar um tempo para refrescar a cabeça, parar com correria demais, priorizar aquilo que é necessário, tirar o supérfluo do nosso caminho, né? Para que nós possamos ter uma saúde melhor mental, psicologicamente, emocional, cuidar da nossa emoção. Então, tem cura, depressão tem cura. Não fica ouvindo todo mundo que aparece na sua porta, fica enchendo a sua cabeça. Cada um tem uma opinião. Não, vai diretamente em quem realmente é capaz para tratar. E os remédios só compra com receita médica. E tem que ter o acompanhamento certinho, tudo vai dar certo, né? Você vai se levantar, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te abençoar a sua família que te entenda, que tem que ter muita compreensão, tem que ter muita paciência, porque é sintoma diferente demais, cada dia é um sintoma. Cada dia é um leão para ser morto mesmo, quando a gente está com depressão. É um desânimo muito forte, eu não tinha coragem de fazer um bolo. Para me fazer um almoço, era um almoço muito ruim, muito rápido, porque eu não tinha ânimo. Ela quer aquele desânimo imenso mesmo, é sem explicação. Então, é milhões. Então, se eu tive esse sintoma, você pode ter outros piores do que eu, né? Outros riem demais, outros têm vários manias, arrumam umas manias estranhas, né? Minha filha, às vezes, ficava olhando no espelho o dia inteirinho e rindo. Então, é irritante, talvez, né? Outras vezes, a gente não quer nem tomar banho. Já pensou? Tanto que é ruim. Então, você se torna outra pessoa mesmo. Uma pessoa fica insuportável quando a gente, às vezes, eu tô muito enjoada, eu tô muito insuportável, mas o que eu posso fazer, né? Então, Deus vai te dar força, como nos deu. Deu para mim, deu para minha filha, me deu paciência e tem me abençoado até hoje. Ela tem 24 anos, então eu já tenho 24 anos que eu fui restaurada, graças a Deus. Então, é um processo um pouco demorado, mas você precisa ter paciência, precisa ter coragem para enfrentar, para continuar indo no médico, para ouvir, para entender, né? Fazer direitinho o tratamento que você vai ficar melhor, porque você passou por uma experiência que vai te fazer crescer, entender, né, que Deus é tão bom, que passa conosco nesses momentos difíceis. E tá em todo mundo, né? Eu sou cristão, não tem depressão. Depressão é demônio. As doenças são muito parecidas com ações demoníacas, com loucura. Depressão é parecido com vários sintomas. Mas quem vai diagnosticar tudo isso é o médico, né? E quando nós somos evangélicos, possessões demoníacas, elas são expulsas. Não fica voltando. Então, se os sintomas permanecem, não é problemas demoníacos, né? Então, isso é um erro da gente, às vezes, pensar que tudo é demônio. Mas é doença grave. É uma doença. Depressão precisa ser tratada. Precisa ser analisada com cuidado. E as pessoas precisam ter muita paciência com quem é depressivo, né? Para repreender também um suicídio, desejo de suicídio. Não pode acontecer. Tem que vigiar, tem que olhar,
tem que ter paciência, amor, carinho, né? Fala assim, isso é chantagem, isso é bobagem. Não, é uma doença complicada que só a gente que passou sabe o que é. Né? Temos um exemplo de Elias, o profeta Elias da Bíblia, que ele era um grande homem. Pensa num homem tremendamente usado por Deus. E essa história dele está aqui no livro de Reis, no Antigo Testamento, primeiro livro dos reis de Israel, 19. E ele mandava cair fogo do céu para destruir os inimigos. Ele era um grande profeta que zelava pela nação dele, nação de Israel. E ali existia uma rainha muito perversa, assassina, maldosa, cruel, idólatra, que estava desagradando muito a Deus, ela e o marido. Então, Elias profetizava sempre contra eles. E os sinais de Deus ele fazia ali naquele lugar, profetizava, falava contra, não aceitava aquela situação. Então, ela perseguiu ele, porque ele matou mais de 400 profetas de Baal, que ela era a autora desses profetas, né, pondo o povo para pecar contra Deus. Então, ele mandou matar e matou também muitos profetas falsos ali, de adoradores de Baal. E ela começou a perseguir ele profundamente, querendo matar ele também. Ele teve que fugir para um deserto e esconder na caverna e ficou depressivo, com muito medo, clamando a Deus. Então, quem era aquele homem forte, agora ele estava depressivo também. Ele passou por esse momento de depressão algumas vezes, porque ele não aceitava o erro, né? Ele era muito fiel ao Senhor, um homem tremendo, mas ele passou por esse período difícil de depressões. Então, quando foi um anjo ao encontro dele, quando ele estava na caverna, levando pão, água, né, ali naquele lugar, e mandou ele levantar e agir e caminhar. Deu força para ele, né, e ele restaurou e novamente ele continuou a caminhada. E muitos outros milagres aconteceu. Quando ele falava assim, olha, não vai chover, não chovia. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover naquela cidade ali em Samaria, por causa da punição de Deus. Então, o que ele falava cumpria. Mas ele, um homem que passou por momentos de deserto, de provação, de dificuldade, mas ele foi um vencedor. Ele não abriu mão, né, da fé dele, do amor dele por Deus. Ele buscou ao Senhor. E Deus agradou tanto de Elias que Deus arrebatou ele vivo para o céu. Aquele grande profeta, aquele homem de Deus também passou por isso. Nós, por ser cristão, não estamos isentos de doença, não estamos isentos de perseguição, de provação, de deserto, não. Aí que o inimigo vem nos atacar. Mas não desista, permaneça, porque Deus agrada de nós, agrada de você, vai nos conduzir ao triunfo, vai fortalecer, vai abençoar, vai levantar, vai tirar você desse estado, vai te curar. Falo isso para as pessoas que estão com esse problema de depressão. Não proste, não fique parado. Clame a Deus, busque ao Senhor, louve o nome dele, faça direitinho o tratamento que você vai ser curado em nome do Senhor. Eu declaro a cura na sua vida. Assim como o Senhor curou a minha vida, Ele vai te curar também. Curou minha família, vai te curar também em nome do Senhor Jesus. E eu louvo e agradeço o nome dele por isso. Quero fazer um minutinho de oração por você, para que Deus te dê força para você fazer o tratamento, para você tomar esses remédios e ser restaurado em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, meu Deus, pedindo uma bênção para todas as pessoas que estão passando por esse problema difícil de depressão, seja de qual for classe, de idade, religião, não importa quem for, meu Deus, na face da terra. Põe as tuas mãos estendidas, cura, fortalece, põe pessoas para ajudar, põe uma equipe médica para dar o remédio acertado, para ser uma bênção, para ser novamente restituída a sua vida. Tenha força, tenha coragem em nome do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Receba a cura do Senhor nessa tarde. Em nome de Jesus, eu profetizo a tua cura dessa depressão, desse mal, dessa prostração, dessa falta de vontade de viver. Deus é a própria vida. Ele é um Deus que dá vida, que restaura, que levanta e que cura. Deus te abençoe. Amém.